Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Meu nome é Pastor Lucas e nós estamos aqui neste momento para mais uma vez compartilharmos uma porção da Palavra de Deus com você neste canal, Você Mais Crente. Hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho acerca de ser exemplo e convidando você desde já a você ser um exemplo, assim como eu e a pastora Débora buscamos ser exemplos para as pessoas. Nós vivemos num tempo onde as pessoas cada vez mais têm uma crise sobre verdadeiros referenciais. E nessa crise de referenciais que nós estamos vivendo nas famílias, no mundo de forma geral, isso faz com que as pessoas fiquem perdidas, meio sem saber a quem e ao que deve ser seguido. Porém, diante dessa realidade, a Bíblia nos mostra, no texto que nós iremos ler hoje em Filipenses, que existe um padrão bíblico muito claro sobre ser exemplo e sobre seguir bons exemplos. Mas fica uma pergunta: quem é que deve ser exemplo? As lideranças? Os governantes? Os líderes na igreja? Os pastores? As lideranças eclesiásticas? Não apenas, também. Porém, na Bíblia, deixa claro que cada crente em Jesus, cada cristão, cada cristã, deve ser um exemplo. A Bíblia convida cada um de nós, independente de quanto tempo nós andamos com Jesus, independente de qual a nossa condição de vida ou liderança, o cargo que nós ocupemos ou não na igreja, nós somos convidados a sermos exemplo. E o texto bíblico que nós iremos ler neste momento, eu convido você a ler conosco, se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 9, que diz assim: "O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês." O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses e dá uma série de conselhos àquela igreja que se encontrava na cidade de Filipos. E essa é uma das igrejas que, se você ler o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, você vai perceber que a igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses, era uma igreja extremamente elogiada. E mesmo assim, o apóstolo Paulo aproveita para dar uma série de conselhos, de dicas, uma série de princípios espirituais para aquela igreja executar e serem crentes em Jesus mais firmes, mais corretos. Mas é interessante que logo que ele está encerrando a carta, esse é o último capítulo da carta de Filipenses, o apóstolo Paulo dá um último conselho falando o seguinte: olhem para mim. Ele convida a igreja de Filipenses a ser composta por crentes que são exemplares e ele próprio se submete ao fato de olhem para mim, porque eu vou ser um exemplo para vocês. É sobre isso e sobre esse versículo que nós vamos aprender neste momento. E esse olhem para mim do apóstolo Paulo, esse desafio de ser exemplo, ele se mostra nesses verbos, nessas ações que aparecem nesse pequeno versículo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz no que se refere ao exemplo é: o que vocês aprenderam de mim. Esse aprenderam, meus irmãos e minhas irmãs, tem a ver com o ato direto de ensinar, com intencionalmente ensinar algo para alguém. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o que eu ensinei para vocês, o que eu ensinei sobre o amor, sobre a graça de Deus, o que eu intencionalmente expliquei para vocês, no que se refere a conceitos, isso vocês devem colocar em prática. Esse aprendizado só vai ser eficiente, só foi eficiente na vida do apóstolo Paulo, só seria eficiente nas nossas vidas se nós mesmos estivermos em constante aprendizado da palavra de Deus, aprendizado dos princípios da palavra de Deus. E aí cabe uma pergunta que cada um de nós deve se fazer: o que nós temos aprendido da palavra de Deus? O que nós temos aprendido da parte de Deus que nós podemos ensinar para as outras pessoas? Essa é a primeira dimensão do ser exemplo. Mas a segunda dimensão do ser exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer: o que vocês receberam de mim. Esse receber tem a ver mais com um aspecto prático. Receber tem a ver com reconhecer que aquela pessoa é como ela de fato diz que é, significa uma união entre a teoria e prática, uma coerência entre a teoria e prática. Então, quando o apóstolo Paulo diz o que vocês receberam de mim, ele está dizendo: olha, aquilo que eu ensinei para vocês com os meus lábios, aquilo que vocês viram na minha prática, isso vocês devem de fato praticar em suas vidas. Aquilo que as pessoas aprendem do que a gente fala, só de fato se torna uma verdade no coração dessas pessoas quando elas percebem que de fato aquilo que a gente faz é aquilo que a gente diz que faz. Então, nesse sentido, a gente precisa juntar o aprender com o receber, aquilo que a gente diz com aquilo que a gente faz.
Uma outra dimensão que o apóstolo Paulo vai apresentar sobre o ser exemplo, ele vai dizer, olha, o que vocês ouviram de mim. Só que esse ouvir não tem a ver com o discurso do aprendizado que a gente viu agora há pouco, não tem a ver com isso. Esse ouvir tem a ver com aquilo que ouviram no dia a dia, no cotidiano. Quando, digamos assim, o apóstolo Paulo estava indo comprar pão, estava indo buscar peixe, o que o apóstolo Paulo dizia no seu dia a dia também era exemplo e também era instrumento de aprendizado. E essa é uma dimensão que nós precisamos entender e recuperar na nossa vida. O tempo todo nós podemos e precisamos ser exemplo. Em situações cotidianas, em situações das mais comuns, nós somos chamados e chamadas a ter palavras de bênção, a ter palavras que de fato inspirem as outras pessoas a caminhar com Jesus. E o apóstolo Paulo encerra esses conselhos falando aquilo que vocês viram. Quando nós somos crianças, a gente aprende vendo. Aquela pessoa que já instruiu uma criança, filho, neto, sobrinho, irmão mais novo, já percebeu, as crianças aprendem vendo. Aquilo que a gente fala só vai ter valor se de fato as pessoas virem e nós praticamos aquilo. Por isso, seja um exemplo para as pessoas e se espelhem em bons exemplos, aprendendo, recebendo, ouvindo e vendo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima, e se você gostou desse vídeo, não esqueça, curta, compartilhe com as pessoas e se inscreva no canal Você Mais Crente. Até a próxima, tchau!